Que a graça de Cristo esteja com você, que nesse dia você receba renovo, paz, alento, que ao olhar para a cruz de Cristo, ao olhar para a pessoa de Jesus, virtude, vida, possa fluir da cruz, alcançando a sua vida, alcançando o seu coração, meu querido amigo, que me acompanha nesse tempo de reflexão aqui no programa Profetizando Vida. E nós começamos então a falarmos sobre a importância de um relacionamento verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo. Eu disse para você no nosso último encontro que o pastor Márcio tem uma frase que é maravilhosa e ela deve ser uma frase que deve permear a nossa vida, o nosso pensamento. Se nós queremos realmente, gente, chegar a uma compreensão sensata da vida cristã, nós precisamos entender que essa compreensão sensata não acontece do dia para a noite, principalmente quando nós fomos criados pensando de formas diferentes a pessoa de Deus e o relacionamento com Deus. A maior parte de nós acabou sendo criado dentro de um outro dogma, dentro de uma outra referência de Deus. E acontece que esses conceitos muitas vezes estão impregnados na nossa mente e nós acabamos agindo em correspondência a esses conceitos. Mas a obra do Espírito é desfazer os sofismas em nós para nos fazer pensar verdadeiramente a forma correta, né? Temos a nossa mente, a nossa razão formada pelos pensamentos corretos, a fim de que a nossa prática, então, ela possa condizer com a realidade do que Cristo conquistou para nós lá naquela cruz do Calvário. Isso parece meio mecânico a forma como eu falei, mas na verdade isso é muito orgânico. A nossa fé não é um conjunto de regras e doutrinas, a nossa fé é o nosso relacionamento com Deus. Essa é a famosa e linda frase do nosso querido pastor, o pastor Márcio Valadão. E é sobre esse relacionamento orgânico e vital com a pessoa de Cristo que eu quero refletir com você aqui nos próximos programas. Então desafio você a estar nos acompanhando, seja pela TV, seja pela rádio, nos acompanhe, eu tenho certeza que a sua fé vai ser profundamente edificada. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 2, então Jesus diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Perceba a importância do relacionamento com Jesus. Nós dissemos que Cristo está usando aqui a figura da videira, por quê? Porque era assim que Deus se referia ao povo de Israel no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus olhava para Israel e, ao olhar para Israel, usava essa figura da videira para expressar o cuidado de Deus com Israel. Quer dizer, todo aquele que entrava num relacionamento de aliança com Deus, por meio do cumprimento dos pactos, das cerimônias litúrgicas, essa pessoa, então, desfrutava do cuidado de Deus. Você pode ler os profetas Jeremias, o profeta Ezequiel, e você vai encontrar lá essa figura da videira sendo relacionada à pessoa do povo de Israel. Mas Jesus está dizendo que agora um novo povo está sendo formado e esse povo agora tem um relacionamento com Deus não a partir de um contrato pactual feito com uma nacionalidade, mas uma aliança que está sendo firmada, uma aliança que está sendo cortada agora com a pessoa de Cristo. Então, por causa de Cristo, essas pessoas têm um relacionamento com Deus. Ele diz que o ramo que nele está ligado e não dá fruto, ele corta. Então, olha só, é possível estarmos ligados à pessoa de Cristo e não frutificarmos. E a pergunta é, quando um ramo que está ligado, ele não dá fruto? Eu não sei se você já observou uma videira. A videira ela tem um crescimento diferente. Mas normalmente o ramo estando na videira, o ramo que é ligado à videira, ele começa a se secar e perde a sua capacidade de frutificação quando esse ramo toca o solo. O solo ele seca esse galho da videira, esse ramo da videira e consequentemente o ramo então ele perde a sua habilidade de frutificação. Então é importante estarmos ligados a Jesus, porque a nossa capacidade de frutificar vem diretamente dele. Mas o que nos impede de frutificar? O que faz com que a nossa frutificação, estando ligada a Cristo, ela seja impedida? Jesus diz, é quando nós tocamos o mundo, ou quando nós permitimos que o mundo comece a nos tocar. Então, quando nós nos permitimos envolver com o mundo, não o mundo criado, não é esse mundo que eu quero me referir aqui, e também não é o mundo pessoas,
Mas quando nós nos permitimos ser contaminados por esse sistema, né, de valores contrários, quando nós nos permitimos seduzir pelo engano do pecado, que muitas vezes parece ser mais sutil do que nós imaginamos, nós estamos muito acostumados a lidar com o pecado no âmbito visível, irmãos, muito visível. Nós estamos acostumados a lidar com o pecado assim no aspecto, né, do que é palpável. Pecado para nós é adultério, pecado para nós é prostituição, pecado para nós é furto. Mas nós esquecemos que o pecado pode ser muito mais sutil, o pecado pode ser uma mentira, o pecado pode ser o orgulho, o pecado pode ser a vaidade, o pecado pode ser a avareza, o pecado pode ser o egoísmo. E eu tenho a dizer algo muito importante para você, é que talvez esses pecados invisíveis sejam mais nocivos ao coração do que os pecados visíveis. Nós muitas vezes estamos preocupados com aqueles pecados que se podem ver, mas nós esquecemos que existem outros que não são visíveis aos olhos, mas são destrutivos. O orgulho é muito mais destrutivo do que a prostituição. Aquele que peca na prostituição, Paulo diz em 1 Coríntios 6, peca contra o seu próprio corpo. De alguma forma, ele traz morte a si mesmo. Mas o pecado do orgulho é uma afronta direta contra o caráter de Deus, porque o orgulhoso é aquele que se opõe a Deus, né? O orgulho é o pecado que transformou Lúcifer em diabo. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E muitas vezes nós vamos sutilmente nos permitindo envolver com esse tipo de comportamentos, com esse pecado que vai tomando o nosso coração. E o que acontece então é que nós vamos perdendo a capacidade de frutificar. E na minha compreensão aqui, os frutos têm mais a ver com um caráter transformado pela relação vital com Cristo do que propriamente com aquilo que nós podemos produzir para Cristo. Então, o contato com o mundo, o contato com o pecado, vai nos impedindo, muitas vezes, de frutificarmos para a glória de Deus, para o seu louvor, para a sua exaltação. E eu pergunto para você que me acompanha nessa reflexão, meu amigo, você que está aí sempre comigo aqui, obrigado pela sua presença, né? É muito bom podermos dialogar aqui a respeito da palavra de Deus. Mas eu pergunto a você, você tem de alguma forma percebido que o caráter de Cristo em algumas áreas da sua vida tem se tornado nulo? Exemplo, talvez você no trânsito esteja sendo uma pessoa muito áspera, né? Muito rude no seu comportamento. Falta a você paciência. Talvez em algum aspecto da sua vida, no trato com uma outra pessoa, você age também de forma agressiva, de forma rude. O caráter de Cristo talvez não esteja, né? A vida de Cristo não esteja alcançando esse pedaço do seu ramo. Por quê? Porque ele ainda está muito próximo do mundo. Eu desafio você, nesse dia, a deixar o Pai Celestial fazer uma poda em você. Nós vamos falar sobre essa questão da poda no nosso próximo encontro, porque infelizmente o nosso tempo já está encerrando. Eu quero, antes de despedir, convidar você para estar conosco no culto Cristo Vivo, aos domingos, às 20h30, na Igreja Batista da Lagoinha. O nosso endereço é Rua Manuel Macedo, número 360. Bom, já vou me despedindo então, que Deus te abençoe e amanhã então falamos sobre essa questão da poda para continuarmos a frutificar. Deus te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.